Um dos medos mais constantes em qualquer gravidez é a possibilidade de alguma doença ou anomalia. Mesmo que as estatísticas trabalhem a favor da maior parte dos bebês, sempre existe a chance de que um deles seja a exceção à regra. Só que, entre tudo que pode acontecer, também existem algumas mutações genéticas que podem causar não só uma condição indesejada, mas também órgãos indesejados. Mas não pense que é algo incomum. Mais de uma em cada 10 pessoas pode nascer com um baço extra, por exemplo, e não ficar sabendo disso. Isso sem contar a hiperdontia, que ocorre em uma a cada 50 pessoas, embora, na maior parte dos casos, represente apenas um ou dois dentes a mais na boca. Porém, as pessoas que você irá conhecer no vídeo de hoje têm muito mais do que um dentinho encavalado. Prepare-se então para explorar 6 casos bizarros de partes extra do corpo humano. Mas, atenção, alguns casos podem ser extremamente violentos. Eu sou Guilherme Marques e sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1, o garoto com 31 dedos. A polidactilia, que é quando os dedos a mais nascem nas mãos ou nos pés, é uma anomalia tida como normal para a medicina. Geralmente, ela se resume a 1 ou 2 dedos que não causam problemas da saúde, mas também não funcionam. Por causa disso, e também por uma questão estética bem óbvia, muitos recorrem a cirurgias para remover esses intrusos, embora alguns casos mais específicos exijam uma perícia maior para não comprometer o funcionamento de outros dedos. Mas, em 2016, uma criança chamada Hong Hong chamou a atenção da mídia mundial por ter nascido com uma polidactilia, no mínimo, bem avançada. O garoto chinês tem nada mais, nada menos que 15 dedos nas mãos e 16 nos pés, totalizando 31 dedos. Além disso, o garoto possui 2 palmas em cada mão e, surpreendentemente, nenhum polegar, o que dificulta bastante o seu desenvolvimento motor. Atualmente, ele ainda é muito novo para passar por uma cirurgia sem que tenha danos, até mesmo porque, além de remover os 11 dedinhos indesejados, ainda será necessário implantar polegares. Então, seus pais procuram entender como cuidar da condição de Hong enquanto arrecadam dinheiro para o procedimento médico. Número 2, a mulher com um chifre. O mais comum é que partes extras surjam no corpo humano ainda durante a gestação, já que é quando as células se multiplicam com mais rapidez e intensidade. No decorrer da vida, as anomalias que aparecem são geralmente de pequena escala, como pintas a mais ou até mesmo mamilos extra em outras partes do corpo. Porém, existe uma coisa chamada chifre cutâneo, que, como o próprio nome já diz, é uma protuberância no formato de um chifre que pode surgir em situações bem peculiares, como após uma vida de superexposição à radiação solar ou até mesmo após queimaduras graves. Nesse caso, não tem limite de idade. Qualquer pessoa pode ter esse tumor, que na maior parte das vezes é benigno, mas não deixa de ser um chifre no corpo. No caso da chinesa Zhang Huifang, a anomalia aconteceu bem tarde. O chifre começou a aparecer em 2009, quando ela já tinha 100 anos de idade, e se desenvolveu por mais de um ano até chegar a incríveis 6 centímetros em sua testa. Seu filho mais novo ainda declarou que outra estrutura parecida estava se formando do outro lado da testa. Por motivos óbvios, sua família apelidou os tumores de chifres do diabo. Embora seja algo relativamente comum de acontecer com pessoas a partir dos 60 anos, dificilmente uma quantidade tão grande de queratina se une em um só lugar. Em geral, eles formam apenas caroços que não chegam a 1 centímetro de comprimento. Mas o caso de Zhang fez com que ela entrasse no seleto grupo de pessoas com chifres de dimensões absurdas. Peraí, mas como assim um grupo? Sim,
é que outras duas mulheres chinesas também passaram por isso. Mas antes que você ache que pode ter alguma coisa errada na água da China, saiba que o caso mais assustador de um chifre cutâneo aconteceu na França, no início do século XIX. Madame Dimanche, aos 76 anos, desenvolveu uma estrutura que chegou a quase 25 centímetros na testa. E se você acha que é mentira, você tem a chance de conhecer o chifre na Faculdade de Medicina da Filadélfia, nos Estados Unidos. Quer dizer, não que você queira conhecer, né? Mas cada um com seus gostos. Número 3, o garoto com um nariz na testa. É possível que exista algo mais perturbador do que nascer com um órgão extra, implantarem um órgão extra em você. Mesmo que seja por uma boa causa, como foi na história do indiano Arun Patel, o garoto perdeu grande parte do seu nariz ainda bebê, após uma infecção decorrente de uma injeção errada que tomou para tratar um quadro de pneumonia. Como não era um caso de reconstrução nasal, já que não havia cartilagem na região, os cirurgiões partiram para um método bem diferenciado: desenvolver um nariz em sua testa para depois implantá-lo no lugar correto. Parece insano? Não dá para dizer que não, né? O procedimento consistiu em colocar uma forma de silicone em sua pele e injetar uma substância para que os tecidos da testa se expandissem e esperar até que o nariz estivesse pronto. Aí foi só uma questão de fazer a cirurgia para implantar o órgão e reconstruir a testa, que é bem mais fácil do que começar um nariz do zero. Funcionou? Bem, até demais. Segundo o garoto, isso representou a chance de ter uma vida nova e encarar as pessoas de frente. E se você acha que esse foi um caso pioneiro, bem, você achou errado. 3 anos antes, um chinês chamado Xiao Lian passou pelo mesmo procedimento após perder o nariz em decorrência de um acidente de carro. O responsável pela cirurgia de Arun até mesmo confessou ter se inspirado na história de Xiao Lian para buscar um paciente que precisasse passar por esse processo. Número 4, os bebês paquistaneses com membros extra. Eu sei, dói muito o coração quando vemos algo do tipo acontecer com um bebê, mas infelizmente é a época da vida em que as anomalias mais surgem, e algumas delas até bem preocupantes. Esse foi o caso da garota paquistanesa que, em 2012, nasceu com um terceiro braço nas costas, bem próximo da coluna vertebral. Esse tipo de condição se dá quando o embrião começa a produção de um gêmeo siamês, mas, por algum motivo, deixando o trabalho inacabado na pessoa em formação. Situações do tipo podem ser ainda piores do que as dessa bebê. Menos de um mês antes, e também no Paquistão, um menino chamado Umar Farooq nasceu com um total de 6 pernas. Foram necessárias tomografias e testes de sangue para saber quais das pernas pertenciam a Umar e quais faziam parte do seu irmão incompleto. O procedimento para remover as pernas extra demorou 8 horas e, felizmente, foi um sucesso. Número 5, o garoto que usa uma máscara de pele. A anomalia do garoto conhecido como Kang Kang é uma exceção dentro da própria exceção. Ele nasceu com o que é comumente chamado de fenda facial, o que é exatamente o que o nome diz: um tipo de buraco no rosto que pode afetar todos os órgãos nele presentes. Mas, enquanto algumas crianças nascem com narizes deformados, bocas abertas e até a altura das narinas ou as metades do rosto completamente separadas, Kang teve um destino muito mais perturbador. Sua fenda é chamada de transversal por vir de baixo para cima e, de certo modo, cortar o rosto lateralmente. Só que a fenda causa uma separação tão gritante entre o rosto e a cabeça que sua aparência se tornou um verdadeiro pesadelo, tanto para ele quanto para a família. Em resumo, é como se, da boca para cima, Kang usasse uma máscara. Nem é preciso dizer que sua condição atrapalha o desenvolvimento de todas as estruturas faciais, certo? Mesmo passando por uma série de cirurgias desde o seu nascimento, não se sabe se o seu rosto crescerá da maneira harmônica ou sem danos permanentes de saúde. Número 6, as garotas aranha. Bem, por falar em partes extra do corpo e quando o corpo ganha outro corpo inteiro de brinde.
Gêmeos siameses são alvo de curiosidade e muita preocupação ao redor do mundo, já que alguns até mesmo conseguem seguir com suas vidas por longos anos e essas vidas, como é de se esperar, são nada menos que únicas. Esse é o caso de Ganga e Jamuna, irmãs indianas conhecidas como Spider Girls ou Garotas Aranha. O motivo é bem simples. Unidas pelo abdômen e pela pelvis, elas possuem 2 braços cada e 3 pernas compartilhadas, muito embora uma delas não funcione. Em sua adolescência, elas foram abandonadas por sua família, que acreditaram que elas eram algum tipo de sinal de fúria de Deus. Assim, elas se tornaram artistas circenses, mostrando para as pessoas como elas realizam suas tarefas diárias nesse arranjo diferenciado dos seus corpos. Mas calma, que a parte incrível ainda não chegou. Além de terem 45 anos muito bem viajados, elas têm um relacionamento com um só homem. O engenheiro de som Jazimuddin Ahmad é a primeira pessoa com quem elas se relacionam. E, segundo elas, esse amor é para a vida toda. Impressionante, né? Você já conhecia algum desses casos? Sabe de algum outro? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço para vocês, meus amigos. Tchau!